Amém? E hoje, com muita alegria, quero receber aqui o pioneiro do Ministério Flame Bola de Neve Bauru, pastor Vinícius. Glória a Deus. Pastor de Jaú. Começou o Flame aqui em Bauru, foi para Jaú. Glória a Deus. E ele parece comigo, né? Nasci primeiro, cara. Abra o seu coração, amém? Glória a Deus. Todo mundo pergunta isso, né? É legal perguntar. Vocês estão felizes aí, sim ou não? Mas de verdade, vocês estão felizes mesmo? Quem está feliz, fala um amém bem forte aí, hã? Então quem tá amém, fala feliz também. Para já começar a embolar tudo aqui. Olha, dá até um frio na barriga, né? Hein, Tiagão? Como é bom estar de volta, amém, igreja? Eu estaria aqui algumas semanas atrás, uma quinta-feira, mas infelizmente aí fomos acometidos pelo coronavírus, né? Ficamos aí de quarentena um tempo. E com tudo isso acontecendo, confirmando, quando eles me convidaram para estar aqui, eu vi Deus falando que Ele está no controle de todas as coisas e que, cara, era para voltar hoje. Amém ou não? Para quem não sabe, eu sou filho dessa casa. Eu praticamente me converti aqui, né? Praticamente entreguei minha vida para Jesus aqui. Aqui não, né? Era no outro prédio, né? Lá nas Nações. O meu irmão, o pastor Tiago, estava ministrando a palavra na época. Primeira vez que eu fui na igreja. E chegou no final, eu não entendi muito a palavra, né? Ele estava falando de dar umas rasteiras no Satanás lá e tal, umas coisas assim, né? Aí, depois ele viu, até achou a palavra, eu acho, né, Tiago? Eu passei a data mais ou menos para você do ano que foi mais ou menos, né? Olha que da hora. E aí chegou no final, começou a tocar uma música do Diante do Trono. É da sua época? Você era nascido já? Quando tinha Diante do Trono? Anseio por mais de ti. Ó, contrata eu aí, Estevão, contrata eu pro louvor aí. E cara, eu não sabia nada de Espírito Santo, de nada. A única coisa que eu sei é que Deus me pegou ali. Eu comecei a chorar, comecei a me derramar, e eu nem sabia que era quebrantamento, nem sabia que essa palavra quebrantamento existia ainda. Porque quando algo da parte de Deus acontece, a gente não consegue conter. Na verdade, a gente sabe que o Espírito está sujeito ao profeta, obviamente, mas tem coisas que a gente simplesmente não quer controlar. Amém ou não? Né? Às vezes você está aí no manto e tal, você até poderia sair dali, mas quem quer sair, né? Ninguém quer depois que você está ali. Então, a minha história ela foi construída aqui, né? Primeiro no Ministério de Esportes, do qual o Leandro já foi líder um dia. Cadê o Leandro? Pasmem, né? Tá vendo? Quem te viu pregar aqui no Dízimo e Oferta não sabe que você falava corredeira antes. Não é verdade? Aí o Leandro chegava para mim lá, Leandro, não, Vini, que eu vou ser jogador de futebol. Tava na pegada, não é, Lê? Então, comecei no Ministério de Esportes, vi, para a glória de Deus, muitos de vocês crescendo, né, daqueles que estão aqui, na verdade, não muitos de vocês, porque eu estou olhando aqui, é que tem máscara, né? Não tem muito rostinho conhecido, eu tenho, não sei, não estou vendo, mas comecei a minha história aqui, né? Comecei a minha caminhada aqui, tudo que eu aprendi veio desta casa, das conferências proféticas, e é por isso que o Léo ministrou sobre paternidade, você só vai conseguir desfrutar se você realmente está disposto a viver, a se submeter, a desfrutar disso. E eu tive a oportunidade de desfrutar disso. Quantas vezes eu não encontrava meus líderes na época, Fer Bertoso, Guga, Tiago, para chorar, para falar dos meus pecados, falar das minhas pisadas na bola. Então eu senti a presença de Deus, porque o pecado confessado gera cura, o arrependimento gera o perdão da parte do Senhor. E Deus foi fazendo a obra, as coisas foram acontecendo. Amém? Então,
não despreze. Não despreze você estar aqui, não despreze sua paternidade em nenhum momento. Amém ou não? Quem está comigo, diga amém. Eu nem sei para onde que eu vou agora, nem abri a palavra, nem sei se tem palavra para hoje. Amém? Nós estamos aqui, vocês estão comigo, sim ou não? O Léo falou que tem até 2 horas, né? Que 2 horas começa outro culto, né? É a hora que eu posso entregar. Então, caminhamos aqui durante 5 anos no ministério do Flame. E eu lembro do Natan falando na época numa conferência lá em Campinas, que o Flame não é simplesmente um ministério de jovens e adolescentes, mas é um lugar onde profetas serão gerados. É um lugar onde pastores serão gerados, é um lugar onde missionários serão gerados, é um lugar onde evangelistas serão gerados, é um lugar onde apóstolos serão gerados. Então, todas as minhas experiências, né, que me fizeram aprender algumas coisas, vieram da minha paternidade e da vivência no Flame. O primeiro demônio, né, que você expulsa lá e tal, culto Flame, ninguém sabe o que está acontecendo, o demônio se manifesta no luau, lá na casa da minha mãe, na chácara da igreja, minha mãe está aqui, tá vendo? Flame também, tá vendo? É isso aí, ó. E chegando lá, e o demônio se manifestando, as coisas acontecendo lá, e um adorando com dança profética na garagem, o demônio se manifestando na cozinha, e os outros adorando e chorando lá no meio do campo, e eu falo, meu Deus, está acontecendo aqui? Tinha que se virar. Então essa vivência, obviamente, que nos ensinou muitas coisas. Então, se eu estivesse no seu lugar hoje, eu ia escolher desfrutar ao máximo daquilo que o Senhor está fazendo com você nessa fase e nesse tempo. Para de ficar sonhando com o que vai ser amanhã, mas escolha desfrutar ao máximo da presença do Senhor hoje. Amém ou não? Então, depois fomos enviados para Jaú e estamos aí. E eu creio que hoje Deus vai fazer algo de extraordinário e sobrenatural na vida de vocês. Nas nossas vidas, porque eu não sou bobo nem nada, eu vou ficar aqui para receber todas as palavras também. Amém ou não? Então, abra o seu coração para aquilo que Deus quer fazer. Hoje, vocês vão ter a oportunidade de ouvir pessoas aqui que transformaram a minha história. E eu creio que esse congresso, que esse ajuntamento, que essa reunião vai também transformar a sua história. E é por isso que eu sei muito bem o que eu vim fazer aqui hoje. Eu tenho a consciência da minha parte na missão. E a minha missão aqui não é te ensinar alguma coisa. Eu não vim te ensinar nada. Eu não vim falar sobre como você ter fé, que masturbação é pecado. Você sabe disso aí, sim ou não? A minha missão aqui hoje, pode descer também? Vai pegar eu na câmera ali? Eu vou descer, vou dar um rolê lá. Porque quando eu fui ungido presbítero aqui, tem um versículo na palavra que fala que pela imposição de mão dos presbíteros, né, os negócios acontecem e tal, né? E aí eu falei, nossa, e agora? Depois que eu fui ungido presbítero, cadê o Vinicius? Foi ungido agora? Você impõe as mãos e tal. Eu falei, nossa, aí o negócio começou, né? E como eu amava isso. Mas hoje, por causa da pandemia, não pode mais, né? Mas eu passei álcool gel na mão. Amém ou não? Quem estava aí se lembra daquela vez que a gente estava aqui ministrando? A galera começava a vir, cair na presença do Senhor. Tem até um vídeo no Instagram lá. O cara vinha, ui, ui. Como é bom é vocês, cara. Mas então eu tenho consciência da minha missão. Isso não é ser soberbo, é saber quem você é. Quando você se encontra em Deus, quando você encontra a sua identidade, quando você sabe o que você vai fazer em um lugar, fica mais fácil, sim ou não? Quando você vai no mercado para sua mãe, ela te dá a lista das coisas, é facinho. Você compra o sal certinho, né? Quando não tem lista, você volta com o açúcar no lugar do sal e tem que voltar lá. Não é verdade ou não? Então eu sei o que eu vim fazer aqui. Eu sei a minha missão. E a minha missão para com vocês é de liberar algo sobre vocês. É de liberar algo sobre a vida de vocês. E por que eu vim aqui? Porque eu estou procurando quem tem fome e quem tem sede. Porque uma coisa eu aprendi. Come quem tem fome e bebe quem tem sede. Come quem tem fome e bebe quem tem sede.
Uma pergunta que eu amava fazer quando eu estava aqui é: e se o Senhor te colocar babando aí agora no chão? Vamos lá, vocês estão aí, sim ou não? E se o Senhor te colocar babando nesse chão, na presença dele, chorando, se debatendo e falando: eu quero mais, Jesus? Será que você estaria aberto a deixar ele fazer isso? Você ia falar: não, minha maquininha é make, já vou passar a linha lá de baixo, vai que ele rola alguma coisa lá, né? Olha lá, hein, vai ter atalaia lá, não vai ser nem diácono. Atalaia já é os 2 pés no peito, né? Mas será que você se permitiria ser tocado dessa forma por Deus? Será que você está com fome e com sede para isso? Ou você já está satisfeito com o que Deus está fazendo na sua vida? Caramba. Vamos lá, tem alguém aí? E se você visse Jesus entrando por aquela porta, com um presente nas suas mãos, e ele dissesse: eu vou entregar esse presente para aquele que mais estiver faminto. Vocês iam ter que batalhar muito para pegar esse presente de mim, porque eu tô com fome e sede dele. Enquanto alguns esperam a palavra começar, existem outros já bebendo e comendo do alimento que vem do alto. Porque presta atenção, não tem a ver com eu impor as mãos sobre você. A Bíblia nos fala de um cara que chegou até Jesus e disse: Jesus, o meu servo está em casa e ele está tremendamente acometido, ele está enfermo, ele não consegue andar. E Jesus falou: tá bom, eu vou lá curar ele. Mas ele falou: não, Jesus, você não precisa ir lá curar ele, porque eu sei que o Senhor tem autoridade. Porque assim como eu tenho coisa sobre as minhas autoridades, o Senhor também tem. Então, Jesus, basta apenas uma palavra. Basta uma palavra e eu sei que ele será curado, e eu sei que ele será tocado, e eu sei que a tua presença vai cobrir ele. É por isso que ninguém precisa impor as mãos sobre você. Mas você precisa ser como aquela mulher que estava com um fluxo de sangue há muitos anos. Então Jesus estava passando e ela pensou: se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu sei que a minha enfermidade vai passar, eu sei que eu serei curada, eu sei que a minha vida vai ser transformada. Eu já tentei buscar muitas coisas em muitos lugares, eu fui atrás de inúmeros médicos, eu fui atrás de inúmeros profetas, eu fui atrás de inúmeras pessoas, e ninguém pôde fazer nada. Mas ele passou do meu lado, ele estava aonde eu estava. Então eu debrucei sobre ele, eu toquei as suas vestes. Vamos lá, tem alguém aí, sim ou não? Expresse a sua fome, expresse a sua sede, expresse o seu desejo de tocar nas vestes do Mestre, porque como já foi falado, nós não precisamos clamar, mas Ele já está aqui, Ele já está tocando, Ele já está fazendo, o Espírito já está liberado, os sinais já estão acontecendo, as curas já estão. Ei, oh, yasui canana rabando ya checandoria. Oria rabando sui. E se você não orar em línguas, comece a orar. Oria rabando che arabana na na ye. Yo ya rabanda na.
Comece a falar na linguagem lá de casa. Vamos lá. Vamos lá, expresse a sua fome, expresse a sua sede. Onde estão os famintos por Deus? Onde estão os que anseiam a sua presença? Onde estão aqueles que querem mais e mais e mais? Você já foi em muitos congressos, você já foi em muitos encontros, em muitas conferências, e o que você precisa não é de congressos e conferências, mas você precisa do Mestre, ser tocado pelo Mestre, estar na presença do Mestre. Toque-o, 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 estique os seus braços e toque-o, porque Ele está passando, Ele está passando, Ele está passando. Não tem a ver com o toque físico, mas tem a ver com a sua fé, tem a ver com o tanto que você crê que Ele pode te tocar. Vamos lá, vamos lá. Há destinos sendo mudados agora. A palavra não foi ministrada. Não tem ensinamento novo. Só há a presença do Senhor. Deixa a presença do Senhor encher a casa. Deixa a presença do Senhor encher sua vida. Deixa o arrependimento ser gerado, porque é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Os últimos dias estão se aproximando, e o que nós mais precisamos nos últimos dias é estar no centro da presença do Senhor. Vamos, 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 vamos. Vamos, come quem tem fome, bebe quem tem sede. Come quem tem fome e bebe quem tem sede. Oriara. Chega na rabashui, Yuri arabandana, Yarabandana, Katosui kandana bandori. Não tem que ser emocional, mas tem que ser pela presença. Deixe ser tomado pela presença do Senhor. Deixe ser tomado pela presença do Pai. Arabandonar e arabandonar. Checantori arabandosu. Você não tem que amar o ajuntamento, você tem que amar a presença. Porque se você estiver no ajuntamento e não tiver a presença, você não tem nada. Se você estiver no ajuntamento, mas não tiver a presença, e não for tocado, e não for mudado, e não nascer de novo, e não for transformado, então não temos nada. Deus é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. A volta do Senhor está próxima. A volta do Senhor está próxima. Os dias que nós estamos vivendo está gerando na humanidade um desejo por buscar mais e mais e mais do Senhor. Esse cenário de pandemia
ele balançou a árvore. E nessa árvore haviam muitos que estavam nela, mas não estavam presos a ela. Jesus disse que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Então, quando a árvore foi balançada, os ramos que estavam soltos caíram. Mas os que estavam enxertados na videira permaneceram. No cenário mau, no cenário de medo, no cenário de crise, os que estavam realmente enxertados na videira, esses permaneceram enxertados na videira. Eles permaneceram frutificando. Porque assim é quando a árvore está plantada junto ao ribeiro de águas, dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto faz prospera. Mateus capítulo 13, parábola do joio e a cantosui. Vou tentar pregar aqui, mas se não der também, vamos lá, né? Parábola do joio e do trigo. Jesus está explicando que veio um homem e lançou uma boa semente, e no meio da noite veio um homem mau e semeou o joio no meio do trigo. Então, na parábola existe um questionamento: nós arrancamos agora o joio? Não tire o joio para que não venha o trigo junto com ele. Vocês estão aí, sim ou não? Então ele explica a parábola, e os discípulos, assim como eu, muitas vezes não entendem nada. Então, quando eles estão em outro ambiente, os discípulos chegam para Jesus e falam: nos explica a parábola do joio e do trigo, que a gente não entendeu muito bem. Aí no versículo 37, Jesus começa a explicar a parábola. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Versículo 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mas no versículo 43 ele continua: então os justos resplandecerão como o sol, e o reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O joio está no meio do trigo. Vão crescer juntos até o grande dia, onde os ceifeiros, onde os anjos virão para fazer a separação. O joio está no meio. O joio está na igreja, o joio está na terra, o joio está em todo lugar. Sempre tem um joio meio chinês para jogar coronavírus no mundo. Sempre vai ter. Tragédias vão acontecer.
E daqui para frente, talvez ainda piores. Outras pandemias talvez possam vir pela frente. O que está falando, pastor? Que veio pregar uma palavra para pôr medo em nós? Não. É realidade bíblica. Para quando ela vier, você está preparado e saber. Eu sei que o joio está no meio da terra. Eu sei que as tragédias acontecem, assassinatos acontecem. Vai lá um pai e mata um filho, vai lá um outro e abusa do outro. E os que cometem a iniquidade, eles estão no meio da terra. E este vai ser o destino daqueles que permanecem na iniquidade, no joio. Eles serão tirados e lançados no fogo. É por isso que você vê famílias sendo destruídas. Porque pessoas escolhem permanecer distantes da presença do Senhor. É por isso que você vê brigas, mortes por acidentes. Dia após dia, a humanidade que não se volta ao Senhor, estará cada dia mais atormentada. Nós teremos uma sociedade cada vez mais depressiva, daqueles que não buscam o Senhor. Uma sociedade cada vez mais ansiosa, que não consegue viver o hoje, só pensa no como vai ser o amanhã. Uma sociedade cada vez mais mergulhada no pecado sexual. Abusar de crianças vai ser cada vez mais normal. Não se choca não, que é a realidade. Um dos primeiros passos do Joe Biden, quando foi eleito presidente dos Estados Unidos, foi desfazer um acordo que eles tinham acerca do aborto. É isso? Cada vez mais as pessoas vão se inflamar com as suas paixões. Cada vez mais nós vamos ver isso. Uma sociedade progressista. Não tem nada a ver. Pode tudo. Deus é amor. E pode, homem com homem, mulher com mulher, homem com macaco, com elefante, com cachorro. É daí para pior. Vocês estão aí ainda assim ou não? Mas não se desanime, porque você está aqui. Fala para você mesmo, eu estou aqui. E o texto não para quando o joio é lançado no fogo. Mas ele continua e diz: os justos resplandecerão. Aqueles que permanecerem vão resplandecer como o sol no reino do seu Pai. Este é o destino daqueles que perseverarem na videira verdadeira. Enquanto a terra está em trevas, os justos resplandecem dia após dia, de glória em glória, passo a passo. Eles são cada vez mais a imagem e a semelhança do Criador. Os justos resplandecerão, os justos resplandecerão, os justos resplandecerão. Eles se limpam cada vez mais do sangue do Cordeiro. Eles se purificam cada vez mais na presença do Senhor. Eles se santificam dia após dia. Aquele que está sujo, vai se sujar ainda mais. Mas aquele que está limpo vai se limpar e se santificar ainda mais. Aqueles que vivem em obediência à palavra de Deus. Quando chegar o dia, pense no dia. Quando você estiver sozinho no seu quarto, talvez mal pra caramba, pense no dia.
no dia em que os justos resplandecerão como o sol. Quando tudo estiver dando errado, quando você estiver pensando em voltar às práticas pecaminosas, estiver pensando em voltar ao pecado, pense no dia. Porque então tudo valerá a pena. O não que você vai falar pro carinha do WhatsApp vai valer a pena. O não que você vai falar ao acessar conteúdos pornográficos vai valer a pena. Pense no dia. Isaías capítulo 60. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Pois eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti virá o Senhor surgindo e a sua glória se verá sobre ti. O reino de Deus não vai ser estabelecido por completo nessa terra, até porque não há reino sem rei. Enquanto o rei não voltar, não há reino na terra. Mas nós vamos trabalhar para edificar esse reino nas esferas da sociedade, tal. O que ele está falando aqui, Isaías 60? Qual é a profecia? As trevas viriam sobre a terra, as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas ele fala: você se levanta e resplandece, porque sobre ti virá o Senhor surgindo, Ele resplandecendo a sua luz, e os povos verão a glória do Senhor resplandecendo através da sua vida. Por isso, Flame, por isso você que está me ouvindo, levanta-te e resplandece. Chega de ficar prostrado, chega de ficar caído. Ainda que haja trevas sobre a terra, ainda que venham pandemias e crises e tragédias, sobre ti virá surgindo o Senhor, sobre ti a glória do Senhor irá resplandecer. É por isso que os nossos olhos têm que estar naquilo que o Senhor está fazendo, naquilo que o Senhor está falando. Porque se os seus olhos estiverem nos jornais, você vai cair em trevas. Tem alguém aí, sim ou não? Aconteceu agora com a gente lá em Jaú. Nem culto a gente pode ter. Não pode nem abrir a porta da igreja. Nós estávamos desistindo de alugar o prédio. Conferência Profética de 2020. Primeira palavra do dízimos e ofertas. Pastor Eric de Santos. E ele fala: vocês vão habitar na terra prometida. A resposta na época era negativa: não vai haver locação. 2 semanas depois, podem alugar o prédio. Mas a fase está vermelha. Beleza. Mas eu não vou viver por aquilo que os jornais falam. Eu vou viver por aquilo que Deus falou que ia fazer. O meu amém está nas coisas do Senhor. O tempo se aproxima. A Bíblia nos garante que Jesus irá voltar. Não caia no relativismo. Não seja enganado por ele.
Porque a cultura progressista dos nossos dias quer relativizar tudo. Ouvi até um líder religioso dizer que uma história da Bíblia talvez não fosse uma história, mas algo inventado pelos apóstolos. E aí você vai nas universidades lá fora e eles falam, não, não é bem assim. O inferno já está acontecendo aqui na terra. Às vezes parece mesmo que tem uns dias que está quente, né? Não, porque céu não é assim do jeito que você está falando. Não, porque pecado, tem que atualizar a Bíblia, né, pastor Pedro? Pecado não é mais tão pecado. Vamos dar uma relativizada, porque a gente vai trazer as pessoas para a igreja, não é verdade? A gente tem que falar o que elas querem ouvir, então não caia nisso. A Bíblia é um livro histórico, atual e profético. Ela conta a história. Então, se você gosta de história, vai lá, tem muitas histórias. Só que ela também nos fala como nós devemos viver hoje. Ela é extremamente atual. Ela nos direciona em tudo. E ela é profética. Ela nos anuncia aquilo que irá acontecer. E quando você vai na história, e essa Bíblia que é histórica estava sendo profética, por exemplo, você vai a 700 anos antes de Cristo, existe a história, e na história estava acontecendo uma profecia. Vocês estão aí, sim ou não? Sabe o que aconteceu? A profecia se cumpriu. Isaías se levanta e fala, ei, eis que a virgem conceberá. A virgem vai conceber. A virgem vai dar um filho. Isaías, você está louco? Nós já aprendemos que não vem pela cegonha. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Porque um menino nasceu, como um filho se nos deu. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Salmos capítulo 22 fala que os seus pés seriam pregados e as suas mãos e as suas mãos também seriam transpassadas. Sabe o que Davi estava falando? Alguém vai ser crucificado. Mas o que nós não sabemos é que Davi veio 900 anos antes de Cristo e nem existia crucificação. Vocês estão aí, sim ou não? E o que acontece com a palavra? Se cumpre. Então existem inúmeros outros textos que falam daquilo que irá acontecer. 1 Tessalonicenses 4,16, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Fala para quem está do seu lado, vai acontecer. Mas eu não acredito. Com todo o amor. E daí que você não acredita? Vai acontecer. Todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então o que a gente faz? A gente espera o grande dia vir?
Eu já conheci Jesus, todo suave, na nave. Vou sentar aqui e esperar o arrebatamento. Só comendo, né? Você assistiu aquele filme Wall-E? Quem já assistiu aí, para mim saber o que eu vou falar aqui? Meu Deus, ninguém assistiu. Assisti esses dias. Wall-E, do robozinho. Wall-E, né? Sabe o que acontece no planeta lá? Tá tudo os gordinhos nas navinhas lá, vocês viram? Não conseguia nem andar mais. Imagina a gente assim, esperando pelo arrebatamento. É isso que vai acontecer? Olha lá, e tem uns irmãozinhos que já estão caminhando para isso, né? Tá fora da visão. Mas não é isso. Existe um anúncio. Jesus vai voltar quando as profecias se cumprirem. Quando a palavra se cumprir, mas em Mateus capítulo 24, ele fala desse dia, ele fala, Mateus 24, 38, e assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então ele fala, o cenário era de perdição. O cenário era mau, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento e não estava nem aí para Deus. Assim será nos dias da volta do Filho do Homem, como nos dias de Noé, todo mundo zoando o plantão. Os caras tinham coragem naqueles dias de assinar o Big Brother. Tô brincando, mas é verdade. E o que o texto fala? Até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será um levado e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Então assim também vai ser nos dias da vinda de Jesus. Todo mundo comendo lá, bebedice, né? Até que os justos entrarão na arca. E o que é a arca? É o lugar onde o Senhor preserva o seu povo. E nós podemos entender a arca como os céus. Sim ou não? Só que nos dias de Noé, também aconteceu outra coisa. Depois que acontece o dilúvio, pergunte-me o quê? Vocês não querem saber, vou pular para o próximo tópico. Me pergunta o quê? Vamos lá, gente, vocês estão aí? Vou abrir meu coração para vocês agora. Já está no meio da pregação, quase indo para o começo. Estou brincando. Mas eu sou carente. E eu preciso de vocês comigo. Vocês querem saber o que aconteceu também? Agora deu para contar. A Bíblia fala que Noé lançou a pomba e ela não voltou. Agora deu trevo na minha cabeça. Vamos lá, vou te explicar. Deus fala para Noé construir a arca. Sim ou não? Noé entra na arca. Chuva. 40 dias, 40 noites. Depois, mais 150 dias e as águas começam a baixar, até que a arca repousa nas montanhas de Ararat. Gênesis capítulo 8, versículo 6. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou o corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas já teriam minguado. Vocês estão aí, sim ou não? Então ele solta o corvo, ele vai e volta. Depois ele solta uma pomba pela primeira vez, vendo se as águas já teriam minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde repousar o pé, tornou para ele na arca, porque as águas cobriram ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias, fala comigo, 7 dias. E de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele e trazia no bico uma folha nova de oliveira.
Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias, fala comigo, 7 dias. E soltou a pomba pela 3ª vez. Ela, porém, já não retornou a ele. Vou dar um spoiler aqui, esse é um trecho de talvez um livro que eu vou escrever um dia. Mas nós podemos entender essa pomba como o Espírito Santo. A Bíblia fala que no batismo de Jesus, os céus se abriram e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. Mateus capítulo 3, versículo 16, ele fala isso. Então, enviada pela primeira vez, a pomba, ou o Espírito Santo, não encontra repouso sobre a terra. Então, no Antigo Testamento, presta atenção, não eram todos cheios do Espírito Santo, como é nos dias de hoje. Mas Deus escolhia alguém específico, num momento específico, e derramava o Espírito sobre ele para uma missão específica. Então não havia repouso para o Espírito Santo. Ele vinha cumprir a sua missão e voltava. Vocês estão comigo? Diga amém. Se você quiser anotar, João capítulo 7, versículo 37. A Bíblia fala que nos dias de João Batista, ela fala que o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então até este relato do livro de João, o Espírito ainda não tinha sido derramado sobre eles, nos mostrando qual era a condição do homem antes de Jesus vir cumprir o seu propósito, antes do derramamento do Espírito de Atos capítulo 2. Vocês estão entendendo isso, sim ou não? Antigo Testamento, nos dias dos profetas, ou seja, o primeiro envio da pomba de Noé simboliza a ação do Espírito Santo nos dias do Antigo Testamento, onde Deus escolhia uma pessoa específica para ser possuída pelo Espírito Santo e realizar os propósitos de Deus aqui nessa terra. Mas aí depois de 7 dias, fala comigo, 7 dias, Noé envia a pomba novamente. E o número 7, na Bíblia, ele representa a plenitude, a perfeição. Ou seja, no tempo perfeito, no tempo exato, no tempo onde as profecias se cumpririam, ele envia novamente a pomba. No tempo certo, o Espírito Santo voltava à terra. Só que da segunda vez, a pomba, ela traz consigo uma folha de oliveira no seu bico. Vocês estão aí, sim ou não? Vocês estão com coragem de mergulhar mesmo? Vamos lá. A oliveira, ela é a árvore que dá origem ao azeite. E o azeite na Bíblia, ele representa a unção. Levítico capítulo 8, versículo 10. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele e o santificou. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base para santificá-los. Depois derramou o azeite da unção sobre a cabeça de Arão e o ungiu para santificá-lo. Então o azeite, ele simboliza a unção. Quem está comigo, diga amém. Jesus era um nome muito comum na sua época. Até existe uma outra pessoa chamada de Jesus, no Novo Testamento mesmo, Bar Jesus. Então, Jesus era até um nome relativamente comum. Logo, o que fazia de Jesus Cristo alguém diferente, era o seu nome, Messias. Então, o que fazia de Messias um Jesus diferente, na verdade, era o seu sobrenome. Vamos lá. O que fazia de Jesus Cristo, o que fazia do Messias um Jesus diferente de todos os outros, era o seu sobrenome. E o seu nome era Jesus Cristo. Vocês estão aí, sim ou não? Então era o nome que acompanhava Jesus. Isso fazia de Jesus diferente. Mas aí, quando você vai estudar, você entende que a palavra Cristo é a palavra grega Christos, que significa ungido. Vocês estão aí, sim ou não? Nos dias de Noé,
quando a pomba é enviada pela segunda vez, ela é enviada pela primeira vez, ela não encontra repouso. Então, no tempo certo, ela é enviada novamente e ela encontra na terra uma folha de oliveira. Ou seja, quando o Espírito vem pela segunda vez sobre a terra, ele encontra o ungido. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A oliveira no bico da pomba carregava uma mensagem: ei, eu encontrei o azeite. Ei, eu encontrei a unção. Eu estava lá na terra com o ungido. Vamos lá, tem alguém aí, sim ou não? Mas mesmo encontrando o ungido, ela não permanece, mas ela volta para a arca. E a arca a gente viu que é o lugar de salvação, sim ou não? Ela não fica na terra. Ela não permanece na terra mesmo tendo encontrado o ungido. Assim como Jesus anuncia para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós os conheceis. Presta atenção nisso. Porque Ele habita convosco e estará em vós. Jesus está falando que Ele iria aos céus, mas Ele enviaria outro Consolador. E essa palavra outro, na tradução do português, ela pode ser a tradução para algumas palavras no grego. Ela pode ser a palavra allos ou a palavra héteros. Então a palavra héteros fala de um outro, de uma espécie diferente, mas a palavra allos fala de um outro da mesma espécie. Por exemplo, eu falo: olha aqui, Lucas, eu vou te dar uma fruta. Toma aqui um morango. Agora eu vou te dar outra fruta. Eu te dou uma maçã. Eu dei uma outra fruta, sim ou não? Mas uma fruta diferente. Mas o termo que Jesus usa aqui é o termo allos. Ou seja, eu vou te dar um morango. Agora eu vou te dar uma outra fruta. Toma outro morango. Então eu vou entregar a vocês outro que é assim como eu. E ele já estava anunciando, ele estava falando: olha, vocês o conhecem, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele habita no tempo presente. É como se Jesus dissesse: o Espírito está aqui comigo. Eu estou cheio do Espírito Santo. Ele está habitando com vocês. Mas presta atenção. Ele habita convosco, mas Ele estará em vós. Porque quando eu for, eu vou enviar outro Consolador. Então Ele não vai estar mais caminhando com vocês, mas Ele vai estar dentro de vocês. Ele vai estar em vocês. Então o Espírito volta para Deus. Jesus morre, ressuscita, volta aos céus. Mas a Bíblia fala lá em Gênesis que esperou ainda outros 7 dias e soltou a pomba. Porém ela não retornou mais a ele. No tempo perfeito, ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu a casa no qual eles estavam assentados. E foram vistas entre eles línguas repartidas como de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. A pomba é enviada pela terceira vez. E ela não voltou. Porque ela encontrou a habitação na terra. Ela encontrou morada no meio da humanidade. Ela encontrou casa para morar e para habitar.
Oh! E é assim que a igreja resplandecerá. Uma igreja cheia do Espírito Santo. É assim que você vai resplandecer sobre as trevas. Não pelo seu poder, não pelo seu conhecimento, não pela sua capacidade de fazer alguma coisa, mas pelo transbordar do Espírito Santo em a sua vida. O Espírito Santo, Ele é a garantia de sucesso. Ele é a garantia da eternidade. Como nós resplandeceremos? Sendo cheios do Espírito Santo. Este é o avivamento dos últimos dias. A manifestação do Espírito que nós estamos provando nessa manhã, e que nós provaremos durante esse dia, e que você pode provar todos os dias da sua vida. Ela é a garantia. Deus não precisava. A sua palavra já nos garante. Mas ainda assim, Ele nos mandou uma garantia de que tudo é possível. Ele nos enviou uma garantia de que nós podemos vencer. E essa garantia é o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 12. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O qual, ou seja, o Espírito Santo, é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Sabe o que é penhor? Já estou encerrando. Mas o penhor é um termo de negócio que fala sobre um dinheiro como garantia. É a parte do preço de compra pago com antecedência, pago como entrada. É a primeira parcela. E ele garante a possessão total quando o todo é pago. Ele é um calção, uma fiança, um depósito ou uma garantia. Pode subir o louvor aqui já, para parecer que está acabando. Vamos lá, vocês estão aí ainda, sim ou não? Então o Espírito Santo, Ele é o penhor da nossa herança. E sabe o que isso quer dizer? Que o Espírito Santo, Ele é uma garantia. É a primeira parcela que Deus deu de algo que nós provaremos na eternidade. Sabe quando você está babando, cheio do Espírito Santo, quebrantado? É só a primeira parcela. E Ele entregou esse penhor até o resgate. Ele fala aqui, Ele nos entregou o penhor até o resgate da sua propriedade. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, povo comprado pelo Senhor. Então o Espírito Santo, Ele é o penhor, até que Ele venha resgatar os que são dele. É só a primeira parcela. Sabe aquele boleto de 60 meses que você tem para pagar? É só a primeira folhinha. É que Deus nos entregou. Ele falou, ó, eu estou enviando o Espírito Santo sobre você. Ele não vai voltar, vai ficar com vocês aí, tá bom? Ele vai ficar no meio de vocês. Ele é só a primeira parcela daquilo que eu vou fazer sobre vocês. Aí você pega João Batista. Ele não tinha feitos extraordinários, como tinha Moisés, Arão, Elias.
Não. Só que tinha algo diferente nele. Quando o anjo do Senhor visita seu pai Zacarias, o anjo do Senhor fala: e ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Então João é maior do que todos os que vieram antes dele. Sabe por quê? Porque ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Mas ele continua dizendo, ele fala: e o menor que vier depois de João é maior do que João. Até o crente mais rebinha, que for cheio do Espírito Santo depois de João, pode ser maior do que ele e maior do que todos da história. Porque além do Espírito Santo, eles podem nascer de novo através do sacrifício de Jesus. Então nós podemos ter uma vida cheia do Espírito Santo, sendo transformados de glória em glória à imagem e à semelhança do Criador. Você entende onde que o Senhor nos colocou? Eu sempre falo isso. Não vai ser você que vai perguntar para Moisés como é que foi. Não é você que vai perguntar para Elias como é que foi o fogo caindo do céu. Mas eles nos perguntarão: como foi ser cheio do Espírito Santo o tempo todo? Como foi caminhar no Espírito todos os dias da sua vida? Como foi acordar no Espírito? Como foi viver o seu dia no Espírito? Como foi dormir com o Espírito Santo com vocês? Porque ele foi enviado e ele não retornou. Antes ele encontrou habitação, ele encontrou morada, ele encontrou um povo que o desejava e que queria ser cheio dele dia após dia, dia após dia. Fique de pé no seu lugar. É assim que o mundo conhecerá a glória de Deus, através